Fala pessoal, estou aqui para a gente falar um pouco sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? A nomenclatura dos compostos orgânicos a gente vai dividir em basicamente 3 videoaulas. Nessa primeira, a gente está falando das cadeias mais simples, falando de regras gerais de nomenclatura. Aí na segunda eu começo a falar dos hidrocarbonetos, tá? Então vou começar a falar da nomenclatura das classes, dos alcanos, dos alcenos, e na última aula a gente fala das nomenclaturas de cadeias ramificadas, correto? E a gente vai dividir isso então em 3 aulas. Começando na primeira aula nossa, em que a gente dá detalhes gerais sobre essa nomenclatura dos compostos orgânicos. Antes da gente falar dessas regras, é importante a gente citar que o nome de um composto orgânico ele sempre tem que trazer o máximo de informações possível sobre a cadeia carbônica. Então a ideia é que se construa a cadeia carbônica a partir de um nome e que esse nome seja único de uma determinada cadeia carbônica. Nenhum composto orgânico tem nome igual ao outro. Alguma coisa eles têm que ter de diferente. Pode ser uma diferença muito sutil, ok? Mas sempre vai ter alguma coisa de diferente, beleza? Então vamos lá. O nome de um composto orgânico, de maneira geral, ele é constituído de 3 partes. Um prefixo, que me indica sempre quantidade de carbonos da minha cadeia. Um intermediário, que vai me indicar o grau de saturação da sua cadeia, se ela tem dupla ligação, se ela tem tripla ligação, se ela é saturada. E a parte final me indica o sufixo, tá? Que a gente chama também de parte final, indica a função orgânica. Pode ser um hidrocarboneto, pode ser um álcool, como a gente ainda vai falar, pode ser um aldeído, então um conjunto grande de funções orgânicas. Beleza? Uma ideia agora é mostrar para você os principais prefixos, os principais intermediários, as terminações ou sufixo, a gente vai falar algumas agora. Eu coloquei 3 aqui na tabelinha. Mas é importante a gente citar que eu vou falando das terminações conforme a gente for mudando de função. Conforme a gente for falando de outras funções, eu vou te mostrar as terminações, as principais variações do nome, tá? Então tá, bom. Prefixo. Prefixo, como a gente já sabe, indica o número de carbono. E aí é o seguinte, ó. Para um carbono, o prefixo que você usa é met. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 pent. Por que eu não coloquei o sexto? Porque o sexto seria ex, o sétimo hept, oct, non e assim sucessivamente. Aí eu te chamo a atenção para uma coisa. Os 4 primeiros aqui, eles são diferentes. Então, met, et, prop e but, talvez seja a primeira vez que você esteja vendo. Mas, a partir de 5 carbonos, são todos prefixos que a gente já conhece do português que indicam essas quantidades. Por exemplo, um time que ganha 5 vezes um campeonato é um time pentacampeão. Um time que ganha 7 vezes o mesmo campeonato é um time heptacampeão. Então, a partir de 5 carbonos, os prefixos são todos conhecidos. Até 4 carbonos ninguém conhece. Então, a dica que eu te dou qual que é? Decora os 4 primeiros, porque o resto você já conhece. Ah, Stop, eu preciso saber prefixos que indicam quantidades muito grandes de carbono? Não. Ah, eu queria saber o prefixo que indica 17 carbonos. Não precisa saber desses prefixos, correto? Porque dificilmente isso vai aparecer para você, beleza? Mas, eventualmente, não dá para excluir a possibilidade. Mas é muito, muito difícil mesmo que se apareça. Então, met, et, prop e but, de 5 para frente, prefixos que você já conhece. Os principais prefixos que a gente vai utilizar, junto com o quê? Com esses intermediários. Toda vez que sua cadeia for saturada, seu intermediário usado vai ser an. Cadeia saturada, lembrando, é aquela cadeia que só tem ligação simples entre carbonos. Toda vez que tiver uma dupla ligação entre carbonos, o intermediário que você usa é en. Toda vez que você tem 2 duplas, dien. Se eu tivesse 3, trien. E assim sucessivamente. Para tripla ligação entre carbonos, o intermediário é in. 2 triplas, din com 2 is. Se fosse 3, trin. E assim vai. Se eu tiver uma dupla e uma tripla, eu ponho o en primeiro pela ordem alfabética e o in depois. Junção dos dois dá enin. Uma dupla e uma tripla entre carbonos. São os principais intermediários que você vai utilizar com esses prefixos indicativos de quantidade. Di, tri, tetra. Ok. Isso aqui é o básico que você precisa conhecer agora. A terminação.
A função que a gente vai estudar primeiro são os hidrocarbonetos, e todo hidrocarboneto termina em "ou". Então você vai ter que tentar juntar o prefixo intermediário e a terminação "ou" para dar o nome de um hidrocarboneto. A próxima função que a gente vai ver, as funções que a gente vai ver subsequentemente são álcool, aldeído. Um álcool termina em "ol". Você vai no posto de gasolina e você pede etanol, não é isso? Um álcool. Aldeído sempre termina em "al". Então, você tem cada função com a sua terminação específica. E a gente vai falar das terminações conforme for vendo cada uma das funções. Fechou? Então, guarda por hora esta primeira aqui. Essa aqui você não deve esquecer de maneira nenhuma. Beleza? Então, de maneira geral, o nome de um composto orgânico vai ser feito dessa forma. Beleza. E tem uma parte que a gente precisa citar também, tá? Você vai usar exclusivamente para as cadeias que sejam o quê? Ramificadas. Toda vez que sua cadeia for ramificada, você tem uma cadeia principal, que você faz o nome desse jeito. E as ramificações, que você numera para dizer que posição que elas estão, tá? Mas ela segue uma regrinha de nomenclatura. Como é que funciona essa regrinha? O prefixo, que continua te indicando o número de carbonos, mais terminação "il" ou terminação "ila. Vamos usar qualquer uma das duas. Fechou? Os radicais, que são substituintes, esses substituintes ou radicais aqui, são estruturas carbônicas que eu ligo na minha cadeia principal. Certo? Então você vai ver que todos os radicais eles têm um tracinho que indica uma ligação livre. A gente chama de valência livre isso. Então, ó, tem uma valência livre aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui para baixo, tem outra para cá, tem uma aqui. Todos os radicais que a gente vai falar aqui agora, eles têm uma ligação livre. Aí você me pergunta, Estopa, que ligação livre que é essa? É a ligação que ele vai fazer com a cadeia principal do composto. Então, é a ligação que ele vai fazer com a cadeia principal do composto. Ele vai se ligar na cadeia principal por aqui, vai se ligar na principal por aqui, se ligar na principal por aqui. Então agora, como a gente ainda não está falando de cadeias ramificadas, eu não vou colocar as cadeias principais aqui. Nossa última aula de nomenclatura você tem vários exemplos indicativos disso aqui. Então, os meus radicais, feitos o nome dessa maneira, eles podem ser classificados também. Eu posso classificar eles em função do número de ligações? Posso. Então ele pode ser monovalente se ele tem uma ligação com a cadeia principal. Ele pode ser bivalente se ele tiver duas ligações, certo? Mas aqui a gente trabalha mais com radicais que são monovalentes, então todos eles vão ter uma ligação livre, certo? Eles podem ser radicais alquílicos. O que é um radical alquílico? É aquele cuja ligação livre, ou a valência livre, ela está no carbono saturado, que é parecido com o de um alcano. Em geral, eles são derivados de alcano, com exceção dessa daqui, tá? Em geral, por isso radicais alquílicos, beleza? Então, o radical alquílico é aquele radical cuja ligação com a cadeia principal é feita por um carbono saturado, sem dúvida, certo? Então, eu tenho esse radical, metil, um carbono, terminação "il" ou "ila". Podia ter colocado metila se você quisesse também. Fechou? Pelo mesmo raciocínio, etil, dois carbonos, liga na cadeia principal por aqui. São as duas principais. Você vai ver que são as que mais aparecem em exercícios de vestibular. Ah, mas não pode aparecer outra? Pode, obviamente. Tem uma lista grande de radicais, mas estatisticamente essas duas primeiras são as que mais despencam em exercícios de vestibular. São as que mais aparecem, correto? Mas a gente vai falar das outras. Para três carbonos eu te chamo atenção para uma coisa. Eu posso ligar uma ramificação de 3 carbonos pelo carbono da ponta, e aí ela se torna propil, 3 carbonos, terminação "il" ou "ila", propil ou propila, mas eu posso ter a minha ligação, vou apagar aqui, posso ter a minha valência livre no carbono do meio. Então, quando eu ligo na cadeia principal pelo carbono do meio, eu chamo de isopropil. Por quê? Estou dividindo no meio, em duas partes iguais, o iso de igual, certo? Então, metil, etil, propil, 3 carbonos com a valência livre na ponta, ligado pela ponta, isopropil ligado pelo meio deles. Com 4 carbonos. Posso ter com 4 carbonos, ó. Com 4 carbonos aqui, ligado pelo carboninho da ponta. Eu ligo na cadeia principal pelo carbono da ponta, butil.
Agora, eu posso ligar para esse carbono aqui do lado. Esse carbono aqui do lado, ó, ele é um carbono que está secundário. Como ele está secundário, eu chamo essa ramificação de sec-butil. Então essa é a sec-butil ou sec-butila. Essa era butil ou butila. E aí é o seguinte, quando minha ramificação tem 4 carbonos, eu começo a ter um monte de possibilidades de arranjo desses 4 carbonos, deixando uma ligação livre para ligar na cadeia principal. Olha esse daqui. Esse é o sec-butil. Esse aqui, quem que é? 1, 2, 3 carbonos ligados, esse carbono está terciário. Essa é tércio ou terc-butil. Fechou? Aí eu ainda tenho essa aqui. Toma cuidado porque muita gente confunde a terc-butil ou a terc-butil com a isobutil. A isobutil é essa daqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos para poder usar o prefixo but. Mas aí eu tenho 3 que estão ligados aqui, tem um outro que está ligado para cá e a valência livre está aqui. Esse aqui é o que eu chamo de isobutil. Iso porque fica um CH3 para cada lado. Fechou? Aí fica meio confuso de guardar isso aqui às vezes. A dica que eu te dou, decora. Você vai ter que decorar isso aqui. Você vai ter que decorar prefixos intermediários de terminação. Na hora de você fazer o nome do seu composto ramificado, deixa o nome dessas ramificações do seu lado e você vai tentar olhar ou encontrá-las aí. Fechou? Essa ramificação aqui, ó, que é a ramificação que a gente chama de benzil, tem um detalhe. Eu disse aqui que essas ramificações elas são todas alquílicas porque elas parecem ou são derivadas de alcanos, mas nem todas, tá? Eu disse que elas são derivadas de alcanos porque a valência livre está tudo em carbono saturado, fechou? Mas essa aqui também está em carbono saturado, mas ela não é derivada de um alcano porque ela tem anel aromático. Como é que eu chamo essa daqui? Chamo de benzil. Então a benzil, ó, ela é um anel aromático, um CH2 e uma valência, uma ligação livre que eu ligo na cadeia principal. Fechou? Daí as principais ramificações alquílicas, os radicais alquílicos, os substituintes alquílicos. Você encontra muito isso citado em exercícios, tá? E aí eu vou para os outros grupos. Os principais são esses daqui como eu te citei. Alcenílicos. Alcenílicos possuem a ligação livre num carbono de dupla, muito parecido com um alceno. Olha o N aqui, certo? Então, a alcenílica, o principal exemplo que eu tenho é etenil ou vinil. Fechou? Então, ó, um carbono de dupla, um H2 para cá, ligação que eu ligo na cadeia principal aqui, minha valência livre. Fechou? Etenil ou vinil. Arílicos. Arílicos são aqueles cuja ligação livre, a valência livre, ó, ela está no carbono aromático. Não são muitas, tá? Quem são elas? Fenil, que está com a valência livre aqui direto, e alfa-naftil. No naftaleno, que são esses dois anéis aromáticos grudadinhos, essas posições aqui, ó, elas são chamadas de alfa, e essas laterais aqui, ó, de beta. Então esse aqui é o alfa-naftil, olha a valência livre aqui, e esse é o beta-naftil. Essa aqui é mais importante. Essa eu te aconselho a não esquecer. Beleza? E outra observação que eu vou fazer para você. Muito cuidado com essa daqui e com essa daqui. Por quê? Olha as duas. Essa daqui, tá? Ela é derivada direta do benzeno, não é? É o benzeno que abre uma ligaçãozinha aqui para fazer na cadeia principal, não é? Só que o benzeno não gera benzil. O benzeno gera qual ramificação? O fenil. Essa ramificação aqui tem um CH2 a mais, mas ele é chamada de benzil. Então esse nome confunde. Benzil ou benzila. Fenil ou fenila aqui. Tá? Então o benzeno não gera benzil. O benzeno gera quem? Fenil. O benzeno, a ramificação, tá? Fenil, que é derivada direta do benzeno, é o benzeno que perdeu o hidrogênio e abriu a valência do carbono aqui para ligar na cadeia principal. Ok? Então, muito cuidado com essas duas aqui. Como eu falei, a dica que eu dou por hora é gravar essas daí. Vocês não vão ter como fazer nomenclatura de cadeia ramificada sem decorar isso. É muita ramificaçãozinha. Isso daqui é só uma parte delas. Tem mais. Nas aromáticas aqui tem paratoluil, tem metatoluil. Eu posso citar outras aqui, tá? Dentro
das alquílicas, mas eu estou tentando citar as principais, as que mais caem. Não aconselho você a perder tempo com outras ramificações. Então, na hora de você estudar, você vai pegar essa listinha de radicais e ramificações que eu coloquei para você e você vai deixar do seu lado o caderno para fazer os exercícios. E aí você vai tentando desenvolver, juntar essas partes todas. A gente fala das ramificações na terceira aula nossa, na terceira videoaula de cadeias ramificadas, e aí você vai tentar juntar ou amarrar isso tudo, ok? Mas guarda essas ramificações, tá? As alquílicas, as alcenílicas e as arílicas. Dentro das arílicas, essa fenil aqui é a principal, é a que mais aparece, tá? Lembra que a fenil é quem vem do benzeno. Benzil não vem do benzeno. Não vem do benzeno sozinho, como eu já expliquei. Fechou? Então, nossa introdução à nomenclatura de compostos orgânicos está feita. Voltamos nas próximas aulas para falar dos hidrocarbonetos especificamente e da nomenclatura de cadeias ramificadas. Ok? Um abraço.